Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 13, 14, 15. Antes, nós vamos orar. Orem também pelo consolo das pessoas que perderam seus entes queridos, né, nas guerras, né? E que o Senhor tenha misericórdia. Que se for da vontade do Senhor, que Ele possa acabar com essa guerra. Possa trazer paz para ambos os lados, né? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. E pedir ao Senhor que fique conosco o tempo todo, Senhor. Que o Senhor não nos deixe, Pai, nem um segundo, Pai, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, Pai. E te agradeço também, Senhor, por mais este dia, por poder estar aqui, dar continuidade na leitura da Bíblia. Obrigado, Senhor. Obrigado também pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor deu a mim e a minha família. Obrigado pela proteção, Pai. Obrigado por nos proteger, Senhor. Peço a Ti, Senhor, por todos os enfermos, que, se for do Teu agrado, Senhor, que o Senhor alivie a dor de cada um. Todos os que sofrem, que o Senhor possa aliviar a dor de cada um. E também te peço por todos os missionários, Pai, que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho e muitos estão sofrendo, né, em países que são fechados para o Evangelho. O Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai. Supre as necessidades deles, proteja-os, abençoe-os, encoraje, Senhor, para que continue a levar a palavra do Senhor até que o Senhor volte. E também, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor console, Pai, os corações de todas as pessoas que já perderam seus entes queridos na guerra, Pai. Que estavam todos dormindo, estavam em paz dormindo, pai, mãe, seus filhinhos, e de repente acordaram com um estrondo, com mísseis, com bombas, e ver os seus entes queridos, muitos deslacerados, mortos. Senhor, console o coração de todos os que perderam seus entes queridos, Pai. Tanto de um lado quanto de outro, Senhor. Proteja-os, Pai. E os abençoe. E peço a Ti, Pai, que se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor cesse essa guerra. Oh Deus, sabemos que muitos inocentes já morreram e ainda vão morrer, Senhor. Mas confiamos em Ti, colocamos tudo em Tuas mãos, porque o Senhor é que comanda tudo, o Senhor sabe de tudo, Pai. Cuide, Pai, de todos nós, cuide do nosso Brasil, cuide desse mundo, Pai, tão sujo que está. E que eu tenho certeza que o Senhor não gosta nem um pouco do que está acontecendo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Abra os olhos e os ouvidos espirituais, Pai, de todas as pessoas que não conseguem enxergar o caminho, não consegue te ver, não consegue largar as idolatrias para ficar somente contigo. Senhor, cuide de cada um de nós, Pai. Peço a Ti, Senhor, cuide de todos. Cuide de todos, todas as pessoas, Pai. Os países que estão em guerra, que o Senhor olhe por cada um, Pai. Proteja os inocentes que sofrem com a ganância do povo.
a ganância dos homens maus, Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, a Ti e pedimos, Senhor, também que o Senhor abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua palavra. Quando que o Senhor queira falar conosco, que nós entendemos, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale, Senhor, aos nossos corações. E nós oramos, Senhor, assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, muito triste o que está acontecendo, né? Você vê que no sábado, dia 7, Israel acordou com um bombardeio danado, né? Muitas vidas já se foram, e dos dois lados, né? Porque Israel não arredou o pé, porque se ele arredasse, ele ia ter que entregar a cidade, né? O país ao inimigo. E ele não fez isso, e ele revidou e o negócio tá feio. Se entrar mais países aí no meio, a gente vai... Que Deus nos livre, né? Mas se entrar mais países no meio dessa guerra, nós vamos ter uma terceira guerra mundial. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos proteja, Pai. Mas que seja feita a vontade de Deus, né? O Senhor Jesus mesmo falou, né? E vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerras, mas que tudo isso ainda não era o fim, mas precisava ter para que viesse o fim. Então, o que resta a nós é orar e pedir ao Senhor misericórdia por todas aquelas pessoas que estão sofrendo demais. Eu fiquei impactada com uma notícia que eu vi ontem. Eu tenho alguns conhecidos que moram em Israel e ele falou que o Hamas, que é os terroristas, a gente não pode generalizar, não pode falar que são os palestinos, porque não são todos. Assim como tem gente boa no lugar, também tem maus, e vice-versa. E essa gangue, esse povo do mal, eles... no sábado, quando eles invadiram Israel, eles entraram acho que numa creche ou uma escolinha onde tinha muitos bebês e crianças de 1 a 3 anos. E o que eles fizeram? Eles decapitaram todas as crianças, todas, mais de 40 crianças foram decapitadas. Isso é obra do próprio Satanás, porque não é normal isso, não tem misericórdia de nada. Em outro caso também, o exército de Israel encontrou em um quarto desses que são apropriados mais para pessoas se esconderem, que são mais fortes do que os quartos normais, eles chamam tipo de bunker. Eles encontraram uma mulher, ela tinha dado à luz, acho que no sofrimento daqueles mísseis, aqueles estouro todo, ela estava grávida, ela deu à luz. E esses malvados, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo da mulher e mataram a mulher e depois mataram o bebê, assim que o bebê nasceu. Gente, só Deus para ter misericórdia, porque o que nós estamos vendo não é normal. Não é normal. A maldade do homem chegou a tal ponto que a gente não pode acreditar. Não dá para acreditar. De ver, sabe? Arrancar do braço das mães, os filhinhos, matar na frente delas. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Que Deus tenha misericórdia, Pai. Ai, Jesus amado. Então, gente, vamos na leitura da Bíblia enquanto podemos ler. Porque vai chegar uma hora que eles vão proibir a gente de ler as Sagradas Escrituras. Então, vamos aproveitar.
Vamos ler, vamos entender a palavra, para quando chegar ao fim, a gente está sabendo o que vai acontecer e procurar se defender de um jeito que o Senhor fará por nós. Lembrando que o nosso foco aqui na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Ele desceu do céu, se esvaziou-se de todos os seus poderes e desceu aqui na terra, se formou homem, mas nunca pecou. Ele fez isso e entregou sua vida por nós. Ele morreu, sofreu por todos os nossos pecados e ressuscitou, está vivo e ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para buscar todo aquele que estiver no caminho dele. É como se fôssemos ovelhinhas. Temos que estar no caminho com ele. Nós temos que entender a voz dele quando ele chama, temos que ler as Sagradas Escrituras, porque aqui está escrito o que ele falou, que é para nós fazermos. Porque se ele vir e nós não entendermos da Bíblia, a gente não vai entender quem ele é. Se ele é o Cristo ou se ele é o anticristo. Aí fica difícil, né, gente? Então vamos ler, vamos procurar entender, vamos ler muito e pedir ao Senhor que nos dê entendimento, né? Tanto para mim quanto para vocês, que o Senhor abençoe a cada um e que vocês também possam compartilhar a palavra de Deus. Gente, hoje não tá difícil você fazer isso. Você pega teu celular, você vai lá, grava uma mensagem de Deus falando do que o Senhor Jesus fez, solta na internet. Essa mensagem é para levar, é para ir para pessoas que não conhecem o Senhor. É importante demais. Você pode compartilhar também esses vídeos aqui, porque o Senhor falou que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que pregar o evangelho, temos que falar do Senhor, que ele está voltando. Então vamos nos se chegar no caminho correto, vamos ficar todos juntos, para quando ele vir, estarmos todos, toda a igreja de Cristo, todos os santos estão todos de mão dadas, seguindo o Senhor, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui uma pequena explicação antes de começar a leitura no capítulo 13 do profeta Ezequiel. Aqui é sobre os falsos profetas. Prestem bem atenção, porque hoje nós temos bastante falsos profetas. O tempo em que não havia mais visões falsas nem profecias enganadoras ainda não havia chegado. A exemplo de Jeremias, Ezequiel teve de enfrentar falsos profetas que inventavam as suas próprias profecias e diziam que tudo ia bem, quando na verdade tudo ia mal. Esse desacordo entre profetas e a dificuldade de saber quem era o profeta de verdade e quem era o profeta falso era um grande problema naquele tempo. Hoje, nós estamos vendo aí na internet, se vocês olharem bem, cuidado para não cair no golpe deles. Tem muitos que estão na internet para ganhar dinheiro. Eles são a turma de outro lado, né? Que não posso ficar falando o nome. Falam na palavra de Deus para levar o povo à ruína e eles ficarem cada vez mais ricos e ainda falam, distorcem a palavra de Deus. Neste capítulo, aparecem duas formas de se saber quem é profeta de verdade. Ele luta junto com o povo e o ajuda a reconstruir muralhas. Ele não fica simplesmente dizendo o que as pessoas querem ouvir, mas anuncia a palavra de Deus. Hoje está assim, está cheio de profetas que fazem isso. Falsos profetas, né? Eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir.
e não a verdade. Tem que ser dita a verdade, tem que ser dito que o pecado está cruel, que as pessoas estão totalmente corrompidas, estão fazendo coisas muito erradas, é uma imoralidade tamanha que está explícito aí nas ruas, nos canais de TV, nas mídias sociais. As crianças todas estão vendo coisas assim que nós, quando éramos criança, na nossa época, nem sonhávamos de acontecer isso. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Então vamos começar a leitura, né, gente? Vamos lá. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, fale contra os profetas de Israel, que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantaram de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. Aqui nós podemos levar por dois lados aqui, né, ó. Eles não defenderam os lugares onde as muralhas caíram. Ou seja, os profetas de hoje também estão fazendo isso. Aí só que nós vamos pensar não nas muralhas, são as pessoas. As pessoas que estão na igreja, estão indo para ter comunhão, saem, se dispersam e os pastores não vão atrás saber o que aconteceu, não vão pedir orientação para outros pastores para ver o que está acontecendo, porque tem igreja que tem 2, 3, 4, 5, 10 pastores e acaba que nenhum vai atrás da ovelha para tentar resgatá-la. É como aqui o muro. Se o muro caiu, ninguém foi lá construir de novo, ninguém foi lá pôr a proteção. É o que o pastor tem que fazer com as ovelhas. Mas muitos estão ocupados demais. Ocupado nisso, ocupado naquilo, esquece do seu rebanho. Então eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. Então buscam as pessoas de volta, né, ao caminho do Senhor. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem: a palavra do Senhor é esta. E ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas. E o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso o Senhor Deus diz a eles: as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras, e por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra.
e assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos, e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada. Por que que cai aqui? A parede vai cair. As pessoas caem porque não estão na palavra. Estão em busca de muita coisa, a menos a palavra da verdade, que é a palavra da Bíblia. Muitos estão falando outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem gente indo nas igrejas para escutar profecias, continua isso, né? Escutar profecias. Na verdade, não estão indo em busca do Senhor e seguir o caminho dele. Aí fica difícil. Então, ó, essa parede, forte chuva pesada. Ó, no meu furor mandarei um vento forte, chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a jogarei no chão e deixarei que os alicerces fiquem aparecendo. Quando a parede cair, vocês morrerão debaixo dela. É isso mesmo, se nós não estiver firme na palavra do Senhor o tempo todo, a gente cai. Temos que estar todo dia lendo a palavra, falando com Deus, porque o inimigo ele é muito sujo, né? Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que a rebocaram sentirão a força da minha ira. Então direi a vocês: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. Parede falsa, né? Isto não existe mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem quando tudo ia mal. Eu, o Senhor Deus, falei. Aqui, ó, as falsas profetisas. Tem as mulheres também, né? Havia também mulheres, aqui é só uma explicação, tá? Primeiro, havia também mulheres que tinham falsas visões e anunciavam profecias mentirosas, além de desanimar as pessoas direitas. Diziam às pessoas más que não deveria abandonar o mal. O mal que é o mal. Ele vai querer não ir sozinho, ele vai querer levar bastante gente com ele, né? É isso que ele quer. Ele não quer ficar no lago de fogo e enxofre, queimando, sofrendo para a eternidade, sozinho. Quanto mais gente ele puder levar, é o que ele vai fazer. É o que ele está fazendo, né? Se você observar bem como que está o mundo, vocês vão ver. O que era proibido fazer, agora pode fazer. Agora sim, pode sim. Até crente. Até filhos de crente, tudo, a gente vê que tudo está podendo. Ah, pode isso, pode aquilo, pode tudo. E aí tá virando no que tá virando, né, gente? Vamos continuar então no versículo 17 do capítulo 13. O Senhor disse: agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias. Fale contra elas. E diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. Nossa, forte, né? A gente vive isso, né? A fim de tirarem vantagens, vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam,
na frente do meu povo, a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver. Por isso, dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Mais fácil acreditar no inimigo do que na palavra de Deus, né? Se você chegar nas redes sociais aí e falar, gente, tem um culto em tal lugar, vamos lá, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vai ter poucas pessoas para ir, mas se você chegar lá e falar, vamos numa festa, numa rave, lá vai ter droga, vai ter um monte de coisa, vai estar cheio. Muito triste, né? Agora o que o Senhor Deus diz é isto: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Cuidado com coisinhas que as pessoas oferecem, tá? As pessoas oferecem lencinho ungido, não sei o que, próprio, e se diz crente, mas não é. É só aparência. Tem aparência de ovelha, mas no fundo eles são bodes. Então toma cuidado, tá? Com coisinhas oferecidas. Porque nós não precisamos nada disso. Nem de nada ungido, nada, porque nós temos nosso Deus que nos unge dia e noite. Nos protege e temos a palavra, que é a Bíblia. Querem ler? Não precisa de lencinho, escrito, nem nada. Você precisa de ler a Bíblia. Se achegue no Senhor, segure na mão dele, porque é o melhor que nós temos que fazer. Não existe outro. Se você andar atrás de pegar lencinho, de pegar flor, de pegar cabo de vassoura, água do rio Nilo, água esquece. Esquece. Você se apegue com Deus. Ore. Ai, é difícil para nós viver aqui nessa terra, porque nós somos tão pecadores, né? Então temos que segurar na mão de Deus para parar de pecar tanto. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livre as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aqui nós terminamos o capítulo 13. Vamos para o capítulo 14. Aqui é o castigo dos que adoram ídolos. Como Deus fala dos ídolos, né, gente? Meu Deus. Como fala e como sabia que tudo isso ia dar continuidade, né? Nosso Deus é maravilhoso, viu? Líderes, aqui é só uma explicação, os líderes do povo foram até Ezequiel. Eles foram em busca da orientação divina. Deus se recusou a responder, acusando-os de idolatria. Por trás disso parece estar o tema da integridade que exige daqueles que querem se aproximar de Deus. Gente, é o seguinte, se você fala que é de Deus, não, eu creio em Deus, mas também acredita em ídolos, cuidado, a sua fé não é certa.
Não sou eu que estou falando. O Senhor falou, o nosso Deus falou, que é abominação aos olhos dele. Não adianta. Se ele fala que ninguém ama dois senhores. Há de amar um e odiar o outro. Então, se você tem ídolos, gosta de ídolos, se desfaça deles. Se o seu ídolo for um cantor, um apresentador, seja o que for seu ídolo. Você não tem que ter ídolo, teu ídolo é Deus, só Ele. Isso é o que o Senhor diz, não sou eu, tá, gente? Não fique bravo comigo. Eu estou lendo a palavra de Deus e é assim que Ele fala, é assim que Ele quer. Então não é eu que quero, é o Senhor e nós devemos obedecê-lo. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 14. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos, e então deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhe dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por que o inimigo faz os ídolos? Para tirar a atenção do povo de Deus e levar o povo pelo outro caminho. Porque é o inimigo que quer isso. Ele quer nos afastar de Deus, levando nós a adorar ídolos. É isso que ele faz. Então já sabem o que está por trás dos ídolos, né? Não é o que vocês acham que é, viu? Prestem atenção. Procurem pesquisar, procurem ler bastante, porque vocês conseguem descobrir, assim como eu descobri. Eu descobri pesquisando. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra esta pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais.
mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Olha aqui, gente, o que vocês podem entender também disso aqui. Hoje, depois que o Senhor Jesus veio, nós, para nos salvar, temos que seguir o caminho dele. Temos que estar no caminho com ele, senão a gente não vai se salvar. E a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém. Eu não salvo você, você não salva a minha vida. Eu não salvo do meu filho não salva a mim, nem do meu marido. Cada um tem que buscar ser santo, como o Senhor pediu, para ser salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós. Então, é interessante, né, essa leitura aqui. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se algum escaparem e se salvarem os seus filhos, se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve um motivo justo para tudo o que fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Nós vamos ao 15 agora. Eu vou tomar um pouquinho de água. Aqui é a parreira inútil, no capítulo 15. Aqui é uma figura de linguagem, tá? É uma explicação. A figura de linguagem de Israel
como a barreira de Deus. Então vamos dar continuidade aqui no capítulo 15. O Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, será que se pode comprar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela alguns objetos. Será que a sua madeira serve para fazer um cabide para pendurar coisas? Não só presta para fazer fogo, pendurar coisas, não, só presta para fazer fogo, e quando as pontas virarem cinzas e o meio está queimando, será que ela serve para alguma coisa? Não, antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isto: como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparão do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor, falei. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Peço a Ti, Senhor, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.